Olá, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou aqui para dar continuidade às nossas videoaulas de história, tudo bem? Então vamos lá. Peguem o módulo 2 de vocês na página 225, tá? Será sobre objetos e documentos pessoais. Na nossa aula passada, né, nós observamos como era, né, o cotidiano das famílias no passado, né, interessante, de como a gente, era o dia a dia das famílias também, né, como é o nosso dia a dia. Então, nós iremos ver, né, aqui, ó, que além das entrevistas e das conversas com os nossos familiares, existem outras maneiras de conhecer a memória e a história da nossa família. E nós podemos fazer isso por meio de análise de objetos e documentos pessoais, tá? Através da história, da investigação sobre esses objetos, nós podemos conhecer fatos importantes sobre a família e também do seu cotidiano no passado, tá? Foi o que nós vimos, a historinha lá da netinha com a sua avó, né? Que como foi importante a mulher, né? O trabalho da mulher em casa, tá? Como isso foi mudando. Ou seja, os objetos são fonte de informações para isso também, tá? Então, vamos lá. Os documentos pessoais, tá? O que são, como eles são, tá? Eles são obrigatórios, ou seja, cada pessoa tem que possuir o seu documento pessoal, tá? Tem que guardar. Qual é a finalidade desse documento pessoal, tia? É provar a existência desse indivíduo, ou seja, provar a sua existência, a nossa existência, ok? E nele contém informações de quê? Do nosso nome completo, da nossa data de nascimento, o nome dos nossos pais, e em alguns tem os nomes dos nossos avós, né? E também aqui né, alguns documentos, o local do nosso nascimento, a data, tá? Então, ok. Então, cada documento tem uma função específica. Já colocou alguns aqui para vocês, né? Temos certidão de nascimento, carteira de trabalho, a identidade, o CPF, o título de eleitor. Nós veremos mais à frente quais são, né, a função específica de cada um deles, tá? Mas antes disso, nós vamos aqui para o nosso livro, tá? E lá ele vai mostrar pra gente que o garotinho aqui, né, o Fábio, de 8 anos, ele estava observando alguns objetos lá na casa dos avós dele e ele encontrou alguns desses, olha. Ele encontrou, né, um antigo acordeon, ou seja, que ele foi perguntar pro avô dele como era feita a questão do ritmo musical, né, da época. E isso mudou. Ele também encontrou aqui, ó, uma máquina de escrever, né, de sua avó. E ele perguntou pra ela como ela funcionava, porque ela era tipo um computador que nós temos hoje, tá? Só que era aqui, ó, a mão ia saindo digitando, tá? E também ele encontrou algumas cartas trocadas. Ou seja, crianças, naquela época não existia o celular, né? Que tinha o WhatsApp, que poderia enviar mensagens, fazer ligações. E as pessoas se comunicavam através das cartas, tá? Isso demorava, era um pouco demorado, porque a carta tinha que ser mandada para a pessoa lá longe. Aí a pessoa respondia e voltava de novo, tá? Então, esse era um meio de comunicação deles na época dos avós, tá? E hoje nós podemos ver que isso mudou, que agora nós temos o celular, né? O uso do celular. Ok, então esses objetos aqui, né? Nós podemos ver que ele
que ele demonstra, ele guarda um pouco da história e do costume, do cotidiano, né, da família do Fábio, no caso dos avós. Ok. E aí na sua casa, né? Você tem na casa ou na sua casa dos seus avós, tem alguns objetos antigos, tá? Depois olhem aí e falem pra tia. Então, adiante, né? Na página 226, o Fábio ainda olhando os objetos e os documentos lá dos avós dele, ele encontrou, né, esses dois documentos aqui, tá? Esse primeiro, ele fala assim, ó: ao analisar a cédula de identidade de seu avô, Fábio soube a nacionalidade dele, o ano e a cidade em que ele nasceu, assim como pôde observar a aparência física quando seu avô tinha 25 anos de idade. Crianças, olha só que interessante, né? O vozinho dele hoje é idoso, né? Velhinho já. E ele pôde ver como era o vô dele antes, com 25 anos de idade. Era jovem, né? E aqui nesse documento ele pôde perceber isso, onde ele nasceu, enfim. Aí ele encontrou outro documento, né? O título eleitoral, tá? E ele fala assim, ó: ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era a sua profissão naquele período, o seu estado civil, se ele era solteiro, se ele era casado, onde morava, onde votava e como era a sua aparência quando tinha 34 anos de idade. Olha só, nesse primeiro documento nós podemos ver que ele observou o vô dele com 25 anos. E já nesse ele já estava com 34 anos de idade. Então olha só os conhecimentos que ele está tendo, né, sobre o vô dele, sobre o passado, sobre como era o cotidiano antigamente, tá? Então aí na questãozinha 13 vai estar perguntando assim, ó: em que ano Ademar nasceu? Vocês vão observar aqui nos documentos a data de nascimento dele e vão marcar, tá? Aí tem 1955, 1945 e 1935. Marquem aí, tá? Qual era a profissão de Ademar? Tia, onde é que eu vou encontrar a profissão dele? Aqui, né, no título eleitoral. Vamos observar aqui qual era a profissão dele e vão marcar se ele era artesão, carpinteiro ou professor, tá? Então, respondam aí, meus amores. Adiante, né, como a tia falou, os documentos pessoais, eles vão ter umas funções específicas, ou seja, cada um deles vai funcionar de uma maneira. Então, o primeiro que tem aqui no livro de vocês, na página 227, né, é a certidão de nascimento. Ele é o primeiro documento de uma pessoa, ou seja, assim que vocês nascem, ele é o primeiro documento a ser feito, tá? E é ele que comprova a nacionalidade de vocês, assim como traz informações sobre a data, o horário, o local de nascimento de vocês, tá? A primeira via da certidão de nascimento é gratuita e é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes. E um deles é ser matriculado em uma escola, tá? Ou participar de programas sociais do governo. Adiante, nós vamos ter outro documento aqui, tá? Que inclusive é um dos mais utilizados no nosso país, que é a carteira de identidade, tá? Ele é um documento de identificação que traz informações semelhantes contidas na certidão de nascimento, tá? Como o nome, a sua data e local de nascimento. E além disso, ele vai trazer a fotografia e a assinatura do portador. Ou seja, vai ter a sua fotinha lá, tá? E vai ter a sua assinatura lá embaixo, ok? Adiante. Temos aqui também outro documento, né, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? Ele é um documento no qual são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa.
e por meio dela são garantidos ao trabalhador direitos como aposentadoria e seguro-desemprego, tá? Então, quando vocês forem mais grandinhos aí, vida adulta, vão conhecer bastante ela, tá? Aqui, outro documento pessoal é o título de eleitor, tá? Ele é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher os seus representantes nas eleições municipais, estaduais ou federais. Todos os brasileiros podem tirar o título de eleitor a partir de 16 anos, tá? Entre as informações que constam nesse documento estão o nome completo do eleitor, sua data de nascimento e o local em que vota, tá, meus amores? Então, é importante, né, falar que os documentos, crianças, como a tia falou, eles são obrigatórios, tá? E é importante que tenhamos cuidados com ele, não rasgar, né? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre a nossa aulinha de hoje, de como os objetos, documentos e documentos pessoais, eles podem nos ajudar a conhecer um pouco da história da nossa família, do seu passado, de como era o seu cotidiano, tá? Então, adiante aí vai ter atividade para vocês, né? A página 228. Vocês vão associar, tá? Essas imagens aqui em relação aqui com as frases, tá? O que elas estão dizendo, ok? Então, na 229 vai estar colocando resumo do que nós estudamos, né? Nós aprendemos o quê? Que cada família tem o seu jeito de organizar o seu cotidiano, a sua rotina, e que para uma boa convivência familiar é importante que todos ajudem nas tarefas, né, domésticas. A tia falou sobre isso. Vocês estão ajudando a mamãe e papai em casa? Olha só, espero que sim. Também aprendemos que todas as crianças têm direito a ter uma família, tá? Vocês leram o textinho lá que a tia falou pra vocês? Espero que sim. Também vimos que o papel das mulheres no cotidiano das famílias se transformou ao longo dos anos, né? E, por último, né, nós vimos que os objetos e documentos pessoais podem fornecer informações sobre a história das pessoas e da nossa família. Além de serem fontes de informação, os documentos pessoais têm funções específicas. Nós vimos como cada um funciona, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Respondam a atividade, qualquer dúvida fale com a tia. Um beijo e se cuidem. Tchau!